Neste vídeo mostrarei como realizar a vetorização de uma caixa em formato de coração, com as suas laterais criadas através de uma tira flexível. Muitas pessoas acham que é um bicho de 7 cabeças criar essa tira flexível, mas na verdade você precisa entender qual é a técnica e como aplicá-la durante o processo de vetorização. Então vamos lá. Aqui tem um conjunto de corações na minha biblioteca pessoal. Um coração aqui para agilizar um pouco o processo. Primeiramente eu vou definir o tamanho da base de 215 mm. Agora eu vou aplicar um contorno externo com a medida de 4,5 mm. Vou separar aqui o contorno, criar uma linha central, porque eu não preciso desenhar totalmente esse coração, só metade dele já me basta. E agora aqui eu vou criar os pontos de encaixe primeiramente dessa tira flexível. Vou iniciar criando a geometria aqui do furo. Eu quero que tenha 10 mm de comprimento e 3 de largura, porque eu vou estar utilizando um MDF de 3 mm. Aqui eu vou alterar o ponto de giro dele para cá. E agora eu faço posicionamento aqui em um determinado ponto da essa linha preta aqui, vou mudar a cor para azul aqui, ela servirá de referência para posicionamento da tira flexível, né, para inicialmente a criação dos pontos de encaixe. Vamos trabalhar com precisão. Vou criar aqui, ó. Essa técnica serve para vocês criarem diversos tipos aí de geometrias quando precisarem, houver necessidade de trabalhar com precisão aí nas medidas. Aqui eu criei uma linha perpendicular neste ponto à linha azul. Então eu vou trazer ela aqui para o início e aplicar um contorno de 10 mm. Opa, 100 não, 10. Para definir o ponto inicial ali dos meus encaixes da tira flexível com precisão. Então eu vou arrastar aqui, ó, o centro do retângulo nesse ponto aqui onde está definindo os 10 mm de distância do início da tira. E aqui eu vou fazer um giro. Antes, desculpa, eu estava me esquecendo, vou criar uma linha aqui, ó, central como referência e vou fazer a união, o agrupamento dessas geometrias. Deixa eu alterar aqui a espessura para mínima para ficar melhor a visualização. E agora sim, eu vou fazer uma rotação aqui, ó, mudar novamente o ponto de giro, porque como eu fiz o agrupamento com a linha, acaba voltando para o centro. Então eu vou fazer o giro aqui, ó, manualmente, até que a linha que eu acabei de criar de referência fique mais ou menos coincidente ali, ó, com a linha azul. Não precisa ficar perfeito não, tá? Mas deixando próximo ali, tá ok. E aqui eu já criei o meu primeiro ponto de encaixe. Aqui eu vou deletar essa, já não tem mais necessidade disso, certo? Então criei meu primeiro ponto de encaixe. Essa lateral aqui, né, da caixa, esse ponto, do início aqui até esse nó, eu tenho uma linha contínua. Do primeiro nó aqui para o segundo, ela já começa uma leve curvatura, depois ela vai se acentuando. Então, nesse determinado espaço aqui, eu não preciso ter outros encaixes. Eu posso trazer esse encaixe aqui bem para frente. Então, eu vou fazer uma cópia dele aqui e vou posicionar, né, buscando o nó aqui, clico na linha para o nó ficar aparente, para ficar fácil de eu identificar o ponto onde ele está. Eu pego aqui o nó do retângulo e trago ali para a linha. Então já criei meu segundo ponto. Agora daqui por diante eu vou fazer cópias aqui desse ponto de encaixe através de uma linha de referência com uma medida exata, tá? Então aqui eu vou definir 20 mm de comprimento para essa linha. Vou aplicar uma cor mais chamativa que magenta. Mudar o ponto de giro dela aqui para a parte traseira. Eu vou posicionar ela dessa forma aqui, ó. Esse ponto até aqui. E aí eu vou fazer um giro dela até levar ela coincidindo, a ponta dela coincidindo com a linha azul. Ou próximo ali da linha azul, tá vendo? Não precisa ficar perfeito assim não. Ficando próximo ali vai dar certo. Então agora eu pego
o meu outro ponto de encaixe, posiciono ali e rotaciono ele também para deixar coincidente o ponto final aqui junto da linha azul de referência. E agora é só repetir esse procedimento. Eu pego essa linha, transfiro ela para cá, faço uma rotação novamente, levando o ponto ali, faço uma cópia do novo ponto de encaixe para cá, faço ajuste rotacionando o meu furo de encaixe e assim sucessivamente até completar toda a curvatura aqui do nosso coração. Eu fiz uma cópia aqui, né, de ambas as geometrias para tentar de forma conjunta para mostrar para vocês que às vezes você pode pensar que fazer o agrupamento aqui pode agilizar o processo porque iria girar, né, tanto a linha quanto o retângulo ali em um único movimento. Só que como a curvatura ela vai se alterando, reparem que acaba não dando certo ali, né, o ponto de coincidência ali da linha nós conseguimos garantir, mas do ponto de encaixe ali não. Então isso aqui é uma coisa que não dá certo. Tem que ser feita uma a uma. É um pouquinho trabalhoso, mas é um processo que funciona muito bem. Eu fiz a cópia novamente, vou fazer o giro aqui, mas eles não estão agrupados. Então, eu deixo a linha coincidente ali e agora eu venho fazer o giro do meu ponto de encaixe. Agora aqui no final, ficou visível que não consigo manter o mesmo distanciamento, né, entre um encaixe e outro. Então aqui eu desconsidero a linha de referência, vou pegar diretamente aqui o furo de encaixe e trazer ele próximo, no visual ali mesmo, do final dessa tira flexível, fazer o ajuste aqui e deixar um pedaço aqui, ó, mais ou menos como esse, para que tenha uma área de colagem aqui no final da nossa peça, tá ok? Então aqui vou fazer uma cópia dessa geometria para cá, vou deletar a linha de referência, deletar essas demais linhas. Aqui na verdade eu precisaria ter copiado só os furos, né? Mas replicamos ali, não tem problema. Aqui eu vou fazer o agrupamento de tudo e depois desagrupar tudo para poder deletar essa linha de referência. Aqui vou criar uma linha central e fazer o espelhamento desses furos. Seleciono tudo aqui e faço uma combinação. Então a minha base do coração já está pronta. Essa base também vai servir para fazer o aro superior e a tampa. Agora aqui eu faço uma nova cópia desse conjunto. Eu sempre vou criando cópias ali, porque se eu precisar da referência inicial, ela está ali. Vou deletar o coração, as linhas magentas aqui. E agora vamos iniciar a criação da tira flexível. Com a ferramenta Excluir Segmento Virtual, eu vou cortar a geometria aqui que está a parte interna de todos os retângulos. É importante que
Se atentem a esses detalhes, que alguns pontinhos podem ficar ali pequenos. Isso daí pode dar alguma interferência depois na parte final ali da tira. Na hora de realizar a montagem pode acabar sobrando ou faltando algum ponto ali, não dando certo os encaixes. Então aqui eu tenho já a geometria da tira que eu vou precisar. Vou selecionar, clicar aqui em separar curvas. E agora eu vou pegar o primeiro ponto, botão direito, propriedades. Eu venho aqui em curva e vou pegar a medida dela, que a gente já sabia porque foi criado o primeiro ponto com a medida de 10 milímetros, certo? Então aqui eu vou aplicar uma cor verde só para saber que eu já... Vou colocar magenta novamente, fica mais destacado. Só para saber que eu já identifiquei a distância ali, o comprimento dessa linha. Então aqui eu vou criar uma linha com 10 milímetros de comprimento. Vou criar um retângulo que vai ser o nosso pino de encaixe. Então esse retângulo tem 10 milímetros. Aqui só um detalhe. Na hora de criar o retângulo inicial, é interessante criar ele com uma folga. Eu esqueci de fazer esse detalhe. Ele ficou com 10 de comprimento por 3. Mas o ideal seria colocar aí uns 2 décimos de folga. Então 10.2 por 3.2. Isso daí facilita bastante na hora de fazer o encaixe da tira flexível. Tá bom? Então aqui eu vou colocar 9.8, deixar como meu encaixe lá está com 10, vou deixar 2 décimos menor. E a altura aqui 3 milímetros. Opa, 3 milímetros. Ok? Eu venho na segunda linha aqui, botão direito não preciso mais porque a janela de propriedade já está ali. Então é só clicar em curva e eu vou pegar aqui o comprimento 60,50, né? 60,5. Não preciso considerar os 3 dígitos depois da vírgula não. 2 já tá bom já. Então aqui eu vou posso fazer uma cópia aqui dessas duas geometrias já. Eu seleciono a linha e transfiro o valor lá que eu esqueci, 60.5. Então, 60.5. Reparem que eu alterei aqui a orientação do objeto para poder facilitar a edição e direcionar ele para a posição que me agilize o processo de criação da tira. Então aqui eu vou repetindo essa operação em todos esses segmentos. 20 milímetros. Vou pegar essa aqui que está menorzinha para fazer uma cópia. E sempre alterando a cor ali para ter certeza que eu já fiz aquela peça, identificar, né? Já fiz aquele segmento e não ter perigo de fazer novamente. Aqui, muito provavelmente, a diferença entre um segmento e outro vai ser bem pequena, porque nós criamos aquela linha magenta anteriormente para definir a distância entre um ponto e outro. Então, se a gente for selecionando aqui, ó, os pontos, a gente vai ver que a diferença ali os segmentos, desculpa, a diferença é de décimos. Então, só no final aqui que acaba alterando. Então, esse ponto aqui, ó, como o anterior, nós temos 20 milímetros, aqui temos novamente 20, aqui também novamente 20,06, dá para considerar 20, e aqui que aumenta um décimo. Então, os próximos dois aqui eu vou considerar a mesma geometria com a mesma medida, porque a diferença ali é mínima. Então, esse aqui e esse aqui, já temos a cor magenta. Aqui já entra na casa de um décimo de diferença, 20.16. Então aqui eu vou fazer uma cópia. Vamos alterar aqui 20.16. Ó, 2011 eu posso fazer uma cópia exata ali.
2011, 2012. Então os próximos dois também eu vou manter a mesma medida. E agora eu tenho o penúltimo ali, 9,25. E o último ponto ali, 5,35. Então aqui a cópia só da linha. 5,35. Eu esqueci novamente, mas vamos conferir lá. 20,35. Então aqui eu já tenho o comprimento da minha tira flexível com o posicionamento de todos os pinos ali de encaixe. Aqui com a ferramenta Excluir Segmento Virtual, eu vou tirar aqui a que não é necessário mais nessa geometria. Já posso fechar a janela aqui de propriedades para ter uma área de visualização maior. Aqui eu vou fazer a união das curvas. Vou fazer o espelhamento aqui para o lado de baixo. E já vou definir a altura. Quero que essa caixa aqui tenha 6 centímetros de altura, ou seja, 60 milímetros. Então vou deslocar aqui 60 milímetros. Vou fazer o fechamento aqui na parte inicial e frontal da tira, fazer a união aqui novamente. Então eu já tenho o perfil ali da minha tira flexível. Agora eu preciso definir aqueles recortes que fazem, tornam, né, a tira flexível. Como foi visto, né, no início, a primeira seção aqui eu não preciso ter aqueles recortes porque eu tenho praticamente uma linha reta. E aí depois eu vou gerando os recortes para poder tornar a tira flexível. Aqui eu tenho um arquivo também com diversas medidas aí sobre um estudo dessas tiras flexíveis, que também estarei criando conteúdo futuramente para falar disso. Então vou fazer uma cópia aqui, ó, dessa. Vou levar já essas duas geometrias aqui. Vou trazer para cá. Fazer uma rotação de 90 graus aqui. Trazer um pouco mais próximo. Então a primeira seção ali, que é suave, onde eu vou ter a tira flexível, é essa região aqui. Vou criar um quadrado, é essa região aqui. Então o que eu farei? Vou pegar todo o conjunto aqui da tira, trazer para cá nesse ponto. E aqui eu vou aumentar o comprimento dela para 60. A distância entre os recortes aqui, no sentido vertical, é alterado um pouquinho, mas isso não vai impactar de forma negativa nesse processo. Da forma como eu criei esse conjunto de linhas aqui, ela está bem estruturada para absorver essas alterações quando forem necessárias. Isso daí me agiliza um pouco o processo. Então aqui eu deletei errado, tem que deletar até aqui. Eu sempre deixo esses recortes um pouco a mais do que a região que eu necessito ter a flexibilidade. Nunca a menos, sempre a mais. Então aqui eu tenho uma pequena diferença, que ela está sobrando mais para o lado direito e aqui ela está coincidindo. Então eu vou pegar uma ferramenta aqui para fazer a medição e verificar aqui, eu tenho 4 milímetros. Então eu vou selecionar o conjunto, vou fazer a combinação. Aqui algumas devem estar agrupadas, por isso não deu a opção de combinar. Então vou agrupar primeiro. Agrupou todo o conjunto. Fiz errado ali. Por conta da cota. Deixa eu deletar a cota aqui. Agora sim. Ó. Combinar. Como eu tenho uma diferença de 4 milímetros aqui, eu vou mover para o lado esquerdo aqui menos 2 milímetros. Certo? E agora eu tenho depois aqui eu começo a acentuar um pouco mais a curvatura. Então como eu tenho uma curva mais acentuada, o espaçamento entre esses recortes eu costumo fazer ali com uma distância menor, como puderam ver ali, talvez tenham observado no meu estudo. O primeiro que eu selecionei está 8 por 2,5. Esse 8 é a distância entre o traço maior, entre um traço maior e outro. E no caso aqui eu tenho 4 de distância. Quando eu tenho curvas
mais suaves, eu consigo fazer um espaçamento maior, consequentemente ganhar tempo durante a execução do corte. Já quando eu tenho curvas acentuadas, é necessário fazer recortes ali mais próximos para poder facilitar a curvatura da peça na hora de estar encaixando, né? Favorecendo a flexibilidade. Então aqui eu posso selecionar aqui, eu vou desagrupar tudo, selecionar só um pequeno conjunto, porque como as distâncias são praticamente iguais, eu vou estar posicionando então nesse ponto aqui. Reparem que um ponto aqui bateu certinho, coincidindo ali, então eu vou deletar os demais. E aí eu vou fazendo a cópia dessa geometria para cá. Algumas pessoas criam essa tira aqui totalmente recortada. Mas como podem observar, nos pontos de encaixe não há necessidade dela ter flexibilidade, até porque o ponto ele vai ficar rígido, né? Não vai permitir a flexibilidade. E dessa forma a gente acaba economizando um pouco de tempo na hora de executar o corte. Então eu costumo fazer só nas geometrias entre um ponto de encaixe e outro. Como aqui as distâncias são muito aproximadas, eu vou fazer cópias aqui e posicionando dessa forma. Aqui a gente tem uma diferencinha que é mínima. Fazendo a medição aqui com a ferramenta de cota, tem 16 centésimos. Isso aqui acaba não impactando em nada. Então deixa eu agrupar aqui para facilitar. Então eu vou desconsiderar essa diferença e vou replicando essas cópias ali e posicionando com a referência no pino anterior. Agora essa última aqui eu preciso fazer um pequeno ajuste. Como eu falei anteriormente, eu sempre deixo a mais, né, sobrando do que faltando. Então aqui eu vou pegar a diferença, 2,75, vou fazer a correção ali do posicionamento dessa última geometria. Então se você tem um pouco de preguiça de realizar o cálculo, precisa deslocar metade de 2,75 para o lado direito. Então aqui é mais 2,75 dividido por 2. Ele já faz o cálculo da equação ali rapidamente. E aqui eu tenho então a minha tira flexível pronta. Então agora eu vou mostrar como realizar o fechamento dessa tira ali no encontro de um lado com o outro. Aqui eu vou deletar as geometrias dos furos e das linhas de referência e deixar apenas a linha azul. E vou aplicar um contorno nela de 1,5 mm, que no total vai dar 3, representando ali a espessura do material, né, que estará sendo criado a tira. Então agora eu vou criar uma linha deste ponto para cá, até encontrar a perpendicularidade. Vou fazer a medição aqui deste ponto para cá. Esse 1,93 mm é o que eu tenho que ajustar naquela minha tira. Por quê? Percebam que ela está passando aqui, conforme eu gerei a espessura do material que será utilizado, ela está passando do centro. Então isso aqui vai gerar um atrito com a outra tira que vai vir aqui do lado da direita para a esquerda para fazer o fechamento. Então ela tem que terminar nesse exato ponto. Então ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Vou prolongar essa linha aqui. Deixa eu deletar essa cota. Eu preciso separar primeiro o contorno, agora sim. Então a minha tira ela vai terminar nesse ponto aqui. Vai ficar dessa forma aqui. E aí eu preciso fazer o ajuste ali então no final da minha tira. Aqui eu vou colocar então um valor de 1,93 para poder movimentar os últimos nós ali, selecionando eles aqui. Eu dou um toque para o lado direito e faço o ajuste da minha tira. Então ela está pronta aqui, eu posso fazer uma cópia dela. Então está criada a nossa tira. Aqui eu vou deletar essa geometria.
trazer essa geometria aqui para próximo. Agora eu vou criar o aro que vai servir para fazer o fechamento dessa tira ali na parte superior. Farei uma cópia aqui, botão direito, separar curva. Utilizando o contorno, eu vou aplicar aqui um contorno interno de 9 milímetros. Separar contorno, combinar. Então aqui eu já tenho, vou fazer a combinação dos encaixes também. Então aqui eu já tenho o aro superior que vai fazer o encaixe ali, né, o fechamento das tiras. E agora eu vou criar uma tampa, utilizando essa mesma geometria. Então aqui eu vou separar as curvas, vou deletar todos esses encaixes. Era só os encaixes. E agora aqui eu vou aplicar um contorno interno nessa geometria de 1 milímetro. Milímetro não, 1 milímetro dá 2 no total, vou colocar 5 décimos. Isso aqui vai ser um posicionador da tampa. Então aqui eu vou ter essa geometria que é o posicionador e essa outra, aqui eu fiz uma cópia sem querer. E aqui eu tenho a tampa. Então é a tampa e o posicionador, ele vai ser colado, ele deve ser colado na parte interna, né, dessa forma aqui, centralizado com a tampa, e vai garantir o posicionamento da tampa com relação à geometria aqui do aro, para não ter perigo dessa tampa ficar fora de posição. E aqui nós temos então a nossa caixa de coração finalizada, a vetorização. Tá ok? Essa geometria tem que ficar para fora, senão o corte vai estar errado. Pessoal, após finalizar a vetorização e fazer a organização aqui dos vetores para corte, acabei me lembrando de um detalhe que acabou passando durante a criação da peça. Essas tiras elas não devem ser perfeitamente iguais, tem que ter uma diferença de 3 milímetros na ponta aqui, no bico do coração. Caso contrário, terá atrito na hora de fazer a montagem. Então, para fazer essa correção, preciso setar aqui, né, na distância de deslocamento 3 milímetros, seleciono a ferramenta forma, seleciono a tira, seleciono esses dois nós aqui da ponta e movimento uma vez para o lado esquerdo. E aí sim as peças estão perfeitas. E aqui fica uma dica também para aproveitar o espaço. A geometria que serve ali para fazer o posicionamento da tampa, eu posicionei ela exatamente aqui junto dessa moldura. Então eu aproveito esse espaço para tirar mais uma peça, tá bom? E é isso aí. Agora sim o projeto está perfeitamente finalizado. E se você chegou até aqui, deixe nos comentários qual tipo de peça que você gostaria de aprender a vetorizar. E não esqueça de deixar seu like para fortalecer o canal e se não for inscrito, inscreva-se. Caso deseje receber diversas dicas sobre tudo que envolve o mundo do corte a laser e ter acesso a um material exclusivo, acesse o nosso grupo de WhatsApp. O link está na descrição. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.